vou fazer uma breve introdução, então, do tema, tá? Por favor. E depois eu apresento os nossos palestrantes aqui do painel. Bom, o capital para viabilizar usinas de geração centralizada, todo ano ele é muito debatido, né? Uma vez que o setor fotovoltaico ele cresce fortemente, né? Todo ano a gente tem acompanhado e precisa de capital para financiar todo esse crescimento. Esse ano a capacidade de geração centralizada, ela ultrapassou os 4,2 gigawatts, então tem um slide aqui com os números atualizados da AB Solar. Aqui, desculpa. Então, a gente pode ver aí o acompanhamento do crescimento da capacidade instalada de geração centralizada, que é em amarelo, tá? Que vocês podem ver aí. Então, a gente já ultrapassou 4,5 gigawatts de capacidade instalada de geração centralizada esse ano. E nós temos aí a projeção né, manter mais ou menos nessa capacidade instalada. Então, é um volume significativo, né? A gente representa mais de 2% já da matriz elétrica brasileira só em geração centralizada. Tá? O azul ali é geração distribuída. Especialmente eu queria trazer a atenção de vocês para o ano de 2021, né? Que foi um ano bastante importante para o setor em geração centralizada, né? Onde a gente teve um recorde aí de capacidade instalada. Foi aí que vocês podem ver 1,5 gigawatts instalados nos primeiros 11 meses do ano. Então, é um recorde para a GC aqui no Brasil. E esse crescimento, né, como a gente pôde ver aí no painel anterior, ele está fortemente relacionado e ligado ao crescimento do mercado livre, do ACL, né, de onde está vindo aí a maior parte da demanda para projetos solares fotovoltaicos de geração centralizada. Nós vimos aí os volumes de gigas, né, das outorgas e PPAs anunciados aí regularmente, assinados com consumidores finais, de grande porte, de médio porte, enfim. Em termos de investimento, né, o que isso significa? A gente está falando que nós já ultrapassamos aí historicamente os 23 bilhões de investimentos em geração centralizada solar fotovoltaica no Brasil, por volta de 4,7 bilhões desse volume de investimento feitos aí no ano de 2021, conforme os dados da ANEEL e adaptado pela AB Solar. Mas eu posso dizer que esses números aí, eles estavam até um pouquinho menores até do que acho que a realidade, né? Eu tenho feito aí um levantamento regularmente com os bancos, e aí a gente vai ouvir um pouquinho também do BNB, que é um dos principais bancos financiadores para a geração centralizada. Mas eu acho que no ano de 2020 a gente ultrapassou 4 bilhões só em financiamento, né? Fora toda a parte de equity, aí eu fiz um levantamento com todos os bancos, especialmente de bancos de desenvolvimento, né? BNB e BNDES, mas também bancos multilaterais. A gente tem visto aí financiamento vindo em moeda estrangeira também, de multilaterais, teve alguns anúncios de financiamento via BID, via New Development Bank, por conta de PPAs no ACL que são assinados em moeda estrangeira, que é uma super novidade, tendência da gente ter isso aqui no Brasil, PPAs em moeda estrangeira, sendo estruturados, assinados e financiados também em moeda estrangeira, que para o setor solar faz bastante sentido, né? Se fizer sentido para o consumidor, uma vez que o CAPEX desses projetos em grande parte, em sua maioria, em moeda estrangeira. Eu fiz também um levantamento rapidinho com os bancos, e aí o BNB também participou, para fazer um levantamento dos financiamentos na primeira metade de 2021, nos primeiros 6 meses, né, de 2021, e a gente já ultrapassou 3,6 bilhões para financiamento para a GC, fora a parte de equity de novo, né? Então, por isso que eu acho que esses números estão um pouquinho menores do que o que realmente foi investido. Mas eu também, aí eu vou perguntar isso depois também para o Aymar, né? Eu não consegui identificar nos primeiros 6 meses eu não fiz levantamento para o restante do ano, mas emissão de debênture para solar eu não vi ainda em 2021, nos primeiros 6 meses, né? Então, vai ser interessante discutir aqui
qual o impacto, né, do aumento, por exemplo, o aumento das taxas de juros, né, que a gente está tendo no Brasil, e como isso está refletindo nas emissões de debêntures, elas estão ficando, né, menos competitivas, está tendo o mesmo nível de demanda, como é que ele vê essa perspectiva aí, para o próximo ano, uma vez que as debêntures são muito importantes no financiamento de projetos de geração centralizada, né? A gente tradicionalmente vê aí os projetos de geração centralizada sendo financiados, alavancados aí, e numa proporção, assim, não 100%, né, via Banco de Desenvolvimento, por exemplo, 50%, 60%, 70%, e o restante disso sendo financiado via emissão de debênture, né? Então, o que quer dizer, o que isso vai se traduzir aí, esse aumento das taxas de juros no Brasil, nessa conjuntura, né? Outros, né, desenvolvimentos importantes aqui do setor fotovoltaico e geração centralizada que se traduzem no financiamento de projetos, né, tem sido um aumento significativo do CAPEX, acho que a gente também tem mencionado isso bastante aqui, então, especialmente, né, resultantes aí de gargalos devido à pandemia, o dólar, a inflação e diversas, né, mudanças estruturais no setor. E aí eu queria terminar assim os meus slides falando, né, mostrando um slide que a gente sempre mostra aqui na AB Solar, que é um gráfico da Bloomberg, que é a projeção da Bloomberg New Energy Finance para a matriz elétrica brasileira em 2050. Por que é importante esse gráfico, né? Hoje a solar fotovoltaica geração centralizada representa por volta de 2% da nossa matriz elétrica. E as projeções são que a geração centralizada vai representar por volta de 10% da nossa matriz elétrica em 2050. Então, a gente está falando aí por volta de 37 gigawatts de projetos de geração centralizada solar fotovoltaica. Então, tem muito projeto aí para entrar em operação e muito projeto, né, e os gargalos aí que foram discutidos no painel anterior em termos de demanda, né, de tipo de cliente, linha de transmissão, etc., mas também, né, o capital desses projetos, como é que eles vão ser estruturados financeiramente, né? Então, acho que isso é algo interessante para a gente discutir aqui. Outros, alguns temas, eu acho, né, que a gente pode trazer aqui no nosso debate hoje. A experiência de investidores, né? Então, como é que os desenvolvedores, investidores, a gente tem a TIA Renováveis aqui representada pelo Rodrigo, como é que eles estão estruturando o financiamento dos projetos deles, o que eles estão pensando, o que eles estão vendo de opções, como que os fundos de investimento, a gente tem o QINEA aqui, participou até o QINEA do nosso painel de geração centralizada num evento alguns meses atrás, e a gente trouxe de novo, porque o QINEA tem uma visão muito interessante aí de como financiar o setor de geração centralizada e de renováveis como um todo, mas também para solar. Então, como é que os fundos têm se posicionado no financiamento de projetos de renováveis e também para solar aqui no Brasil. E a Júlia, né, para falar um pouquinho sobre títulos verdes, ESG, a gente já viu também no painel anterior que ESG é um tema que está, assim, nunca foi tão importante na estruturação, na definição e na tese de investimento, né, dos investidores e dos desenvolvedores, né, em consequência dos consumidores finais. Então, ouvi falar sobre títulos verdes para financiar projetos de solar aqui no Brasil. E também temos o Alan aqui do Banco do Nordeste, do BNB, que é um dos principais players financiando projetos de GC solar aqui no Brasil. Tá? Então, eu queria apresentar, a gente tem aqui, vindo de lá para cá, né, o Rodrigo Matos, que é CFO da TIA Renováveis. Obrigada, Rodrigo, por participar aqui do nosso painel. O Alan Luz, que é gerente de operações financeiras do BNB. A Júlia Ambrosano, que é responsável pelo CBI aqui no Brasil. E o Aymar Almeida, que é sócio executivo do QINEA Investimentos. Tá bom? Então, vamos começar, por favor, que estava lá no site. A primeira apresentação era da Júlia, para falar sobre títulos verdes. Júlia, por favor.
Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Camila, Absolar, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nos eventos que vocês organizam. Eu acho que eu mesma, né? Posso passar os slides? Eu aponto. Ah, já passou. Então, só para a título de apresentação, né? Quem é a CBI, né? Ou a Climate Bonds Initiative? É uma organização com foco no investidor, né? A nossa base ela fica na Europa, mas nós temos times ao redor né, do mundo inteiro, times regionais, né? Eu estou em um desses times, obviamente, que são times focados no desenvolvimento de mercado de títulos verdes, né? E agora eu poderia até dizer um pouco mais com a agenda de sustentabilidade. Né, mas eu vou chegar ali nesse crescimento da agenda, né? Porque a gente começou muito com o verde, hoje em dia você vê o discurso ESG como um todo, né? Pegando ali na rotulagem de títulos e tudo mais. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a CBI, o objetivo da CBI é desenvolver padrões, né? Desenvolver critérios ou um standard, uma norma, para falar para o mercado financeiro o que é o verde. Né? E aí ou até mais recentemente, o que é uma transição da economia, né? Então, a gente trabalha muito com os investidores, então olhando para os investidores o que eles estão demandando e também trazendo para o mercado, obviamente, para a produção para o fomento de projetos, né? Para esses investidores alocarem o seu capital. Bom, nós temos 3 frentes de atuação. Como eu disse, a gente tem o time de desenvolvimento de mercado, eu faço parte desse time. Nós temos o time de inteligência de mercado. Então, esse time é um time pelo qual a gente produz o maior número de estudos. Então, estudos, como eu vou falar um pouquinho dos números hoje, estudos do estado das emissões de títulos verdes no país ou na América Latina, no mundo. Estudos como a gente já fez sobre títulos soberanos, pesquisa com investidores. Então, tem uma enorme quantidade, todos esses estudos são públicos, eles estão no nosso site. E a gente tem também uma equipe muito importante, que é a equipe responsável pela definição dos critérios. Então, o que é o verde? Né? Então, elas supervisionam grupos de trabalho. São 2 grupos de trabalho para cada setor. Então, a gente tem grupos da indústria e os grupos da academia, da ciência, e os 2 juntos ali vão colocar para o mercado as definições do que é o verde dentro do setor. A gente já teve esse trabalho para solar, foi um dos primeiros critérios em que a gente lançou, né? E aí a gente já tem ali todos os setores onde a gente tem tecnologia verde disponível, a gente já tem esses critérios para esses setores. E agora, mais recentemente, a gente também está desenvolvendo critérios para transição. Então, são setores marrons da economia em que a gente precisa transicionar, a gente precisa trazer tecnologia para transicionar o setor e a gente chegar ali ao objetivo, né, de 0 carbono em 2050. Então, tudo que a gente faz ali é olhando para esse objetivo, né? 0 carbono 2050. Bom, como eu disse, a gente tem esses setores onde a gente tem tecnologia disponível, que são setores que a gente pode fazer verde, né? Então, a gente tem solar, eólica, nós temos 8 categorias principais, né, setoriais, e aí os subsetores dentro dessas categorias. Onde a gente tem a bolinha azulzinha, a gente tem critérios. Então, enfim, produção de energia a partir de resíduos, etc, etc. Agora, eu falei das finanças sustentáveis, né? A gente iniciou muito o mercado com o verde, né? Principalmente para mostrar para o mercado que era possível, para o mercado, digo, como um todo, era possível você financiar uma transição da economia para uma economia de baixo carbono. Só que mais recentemente a gente foi colocando nessa agenda, ou o mercado foi trazendo para essa agenda, outros tipos de padrões. Então, investimentos sociais, né? Então, como eu tenho um impacto social quando eu estou fazendo meu investimento que é verde, nós também temos os títulos vinculados à sustentabilidade,
onde você financia as atividades de uma empresa como um todo. Então, você tem também os padrões de governança e tudo mais. E aí, você tem um universo enorme de títulos rotulados. Então, é importante dizer também, quando a gente está falando de títulos verdes, a gente está falando de um título de dívida convencional do mercado, mas com uma camada extra, que é uma rotulagem verde. Não sei se eu posso tirar aqui para falar, porque eu acho que eu estou... Posso, só porque eu estou pegando muito ar aqui. Estou até suando. Obrigada. Agora, então, partindo dessa definição, que é uma camada extra para mostrar para o mercado que a operação ali você está financiando a adicionalidade verde dentro do projeto, né? Então, você tem o processo, né? O que significa, como que eu posso rotular meu título como um verde? Eu acho que é importante dizer também o porquê rotular esse título como verde. Eu acho que antes de eu explicar esse processo, eu vou passar um pouquinho para frente. Aqui. Nós temos oportunidades, né, em rotular uma operação financeira como verde. Então, você tem a oportunidade para o investidor, né? O investidor, hoje em dia, você tem fundos, né, de pensão, você tem todo o mercado de investimento com mandatos específicos para investimentos ASG. Né? Então, a partir de um título verde, ou investindo num título verde, o investidor ele consegue cumprir com a sua demanda interna. Né? E não só isso, muito do mercado de títulos verdes, esse mercado ele cresceu a partir da necessidade de investidores calcularem e melhorarem o risco físico das suas carteiras. Então, muito começou da infraestrutura, né, porque né, investimentos de longo prazo, quando o investidor olha um investimento de longo prazo, ele quer saber ali como que vai ser a vida útil do ativo. Né? E hoje em dia ele está olhando para, por exemplo, eu estou investindo em um projeto que está localizado numa área em que vai ter um aumento de temperatura de 6 graus. Qual vai ser o impacto disso no meu investimento? Né? Ou na estrutura em que eu estou investindo? Então, eles começaram a olhar para isso e demandar também dos emissores para que eles considerassem isso nos seus projetos. E aí vem uma oportunidade, né, de você financiar isso a partir dos títulos verdes, né? E aí, para os emissores, o que isso pode gerar? Né? Então, tem os emissores, quando eles colocam o seu título, né, enfim, título de dívida comum, né, o que a gente acompanha no mercado é que, quando rotulado como verde, muitas vezes o que os emissores relatam para a gente é que eles conseguem atrair uma carteira nova de investidores para esse título. Né? Ou, muitas vezes, pelo excesso de demanda, o que acontece muitas vezes, então você tem emissões, às vezes, com 13 vezes a mais da demanda. Então, eles conseguem, inclusive, um benefício de preço ali no mercado de capitais. E para empréstimos, por exemplo, você tem como bancos de desenvolvimento que, inclusive, após a COP26, já demonstraram interesse de somente fazer investir em projetos, em canalizar capital para projetos que tenham essas credenciais claras. Né? Então, essa é uma grande oportunidade para os desenvolvedores de projetos. Então, qual que é o processo de rotular meu título como verde? Então, a primeira coisa é ter um projeto e ter uma operação financeira, né, de dívida. Então, depois, eu preciso avaliar se 100% dos meus ativos ali ou projetos estão indo para atividades de benefício verde, né? Que, na maioria das vezes, solar tem esse benefício verde. Nós já tivemos operações financiando geração de energia solar com também alguma
10% ali de um benefício social também atrelado na operação financeira. E aí, quando a gente tem o benefício verde mais o social, a gente vai ter um título de sustentabilidade. E aí, obviamente, como o próprio nome diz, o título social é quando 100% dos recursos vão ser alocados em projetos em que você tem um benefício social. Então, depois de visto isso, eu posso também colocar, eu posso sinalizar para os investidores quais ODSs estão atrelados ali os meus ativos, né, e projetos sendo financiados pela operação. E aí, depois disso, eu chamo um verificador, né, os verificadores que a gente tem aqui no Brasil atuando para verificar operações dentro do padrão da Climate Bonds Initiative, por exemplo, UI, KPMG, nós temos a Citaui, nós temos 7. Se houver interesse, eu passo para vocês a lista dos contatos também. E aí, então, você tem a emissão do título, né? Você tem a confirmação de que, sim, o título ele é verde. E para solar, isso é muito importante. Para solar, qual que é o critério? Solar é um dos... energia renovável, em todos os mercados, é o setor mais financiado por esse tipo de título. Então, aqui no Brasil, eu vou passar mais ali para frente, 50% das emissões, ou do volume de emissões de títulos verdes emitidos no Brasil foi direcionado para projetos de energia. Então, e isso é porque, quando a gente está falando de energia solar, o critério é ter no máximo 15% de backup térmico. E aí, demonstrando esse cumprimento, você pode facilmente rotular esse... 3 minutos, obrigada. Você pode rotular a operação financeira como verde. E aí, então, você tem uma camada a mais, que é a camada de reporte, até a maturidade do título. Isso é importante porque gera um ótimo relacionamento com investidores, né? Os investidores hoje, eles estão buscando por transparência, eles estão buscando por saber o impacto positivo das operações em que eles estão investindo, e esse é o papel do relato anual. Bom, então aqui é só para demonstrar um pouquinho que as operações financeiras, elas seguem o processo que está em um documento chamado Green Bond Principles, tá? E aí você tem o Climate Bonds Standard, que possui os critérios setoriais, e a partir disso você consegue certificar uma operação como verde. Basicamente, o processo para uma emissão de um título verde, como eu já falei, mas eu esqueci de mencionar uma coisa, o primeiro passo vai ser o desenvolvimento de um framework. E nesse framework você vai colocar ali, esse framework ele é um documento que vai ser demonstrado num roadshow com investidores. Então, é um documento muito importante. Então, você vai colocar qual será o uso de recurso, então, projetos de energia solar, você pode identificar quais serão exatamente os projetos, o processo de seleção desses projetos, se vai ser com um comitê, enfim. A gestão dos recursos, então, por se tratar também de um título de dívida e da credencial de transparência, a gente está falando de uma alocação separada do balanço financeiro da empresa, ou através da criação de uma SPE, ou então somente uma separação mesmo ali, uma identificação do balanço. E, enfim, os relatórios, como eu disse, até a maturidade do título, e você só tem que deixar explícito ali para os investidores como isso vai ser feito, quais vão ser, talvez, os indicadores de impacto que potencialmente você vai poder reportar para ele até a maturidade, enfim, esses tipos de informações. Eu estou passando aqui. E, por fim, eu queria mostrar os números, né? Eu vou passar direto para os números do Brasil. Até o primeiro semestre de 2021, nós tivemos 10,3 bilhões de dólares emitidos em títulos verdes, né? Isso corresponde a 71 operações e, como eu disse, 50% desse volume foi para energia renovável de forma geral. Então, você tem transmissão, eólica, solar. E aí, desses 50%, 21% foram emissões dedicadas à energia solar, geração de energia solar, né? E ali o número está errado, né? Das 53 emissões dedicadas, 14 tiveram recursos destinados para energia solar
totalmente ou parcialmente, né? O número de operações, ele mais que dobrou desde 2020. No ano passado, a gente fez esse levantamento para solar e nós tivemos mais 8 operações. Então, desde outubro de 2020 até hoje, nós tivemos 8 operações rotuladas como verde, indo para a energia solar, né? Com recursos indo para a energia solar. E aí você está falando de operações de 810 milhões, operações até mesmo de 10 milhões, né, de reais. Então, os títulos verdes, eles são uma ótima oportunidade para financiar os projetos de energia solar centralizada. Alguns produtos, né, alguns instrumentos financeiros que foram utilizados nessa operação são, obviamente, as debêntures, CRIs, e nós também tivemos FDICs, né, para financiar. E nós também tivemos private placement, né, e também tem empréstimos. Eu tenho mais números, mas estava no meu celular. Deixa eu pegar rapidinho. Tem um minutinho? Essas emissões desse ano foram de GD, né, Júlia, Sim, foram para GD. E assim, aproximadamente, e esses 21%, eles correspondem a mais ou menos 900 milhões, né, de dólares ali. Então, a primeira emissão não foi para energia solar, a primeira emissão de energia solar foi em 2017, se eu não me engano, né, rotulada como verde. E aí a gente tem aqui de GD nesse ano também. Então, outra coisa que eu queria falar é que essas operações, a maioria delas tiveram uma certificação, né? Então, você tem ali 42% dessas operações sendo certificadas como verde e 50% foram através de uma verificação de opinião de segunda parte, onde o verificador ele tem uma metodologia própria, né, para verificar a operação como verde. E é isso. Podemos encerrar. Então, obrigada. Qualquer dúvida, eu fico à disposição e a gente ainda vai ter também o debate, né? Obrigada. Obrigada, Júlia. Agora eu queria convidar o Alan Luz, por favor, do BNB, para falar um pouquinho aí das opções de financiamento para solar fotovoltaica de geração centralizada. Obrigada, Alan. Peço licença para retirar a máscara. Bom, já foi anunciado, sou o Alan Luz, sou gerente do escritório de promoção e atração de investimentos, relacionamento institucional, aqui em São Paulo, né? Voltei a São Paulo agora no início do segundo semestre, sou natural daqui, o pessoal sempre pergunta por conta de sotaque, que sotaque é esse? Mas fui criado no Rio de Janeiro, mas pelo banco já tive minhas andanças aí, né? Bahia, Ceará, Vitória, no Espírito Santo, Belo Horizonte, enfim, trago aqui um abraço, os cumprimentos aos parceiros da Absolar e a cada um dos seus associados, né? Porque sem vocês nós não faríamos o desenvolvimento na região, tampouco no país. Então, é um privilégio a gente estar aqui, agradeço muito essa honra, tá? E esse compromisso. Trazendo um abraço de todo o corpo funcional do banco, assim como da diretoria executiva, capitaneada aí pelo presidente Anderson Poças, tá? Bom, vocês estão vendo ali a foto na nossa apresentação. Ali é o nosso head office, fica em Fortaleza. Provavelmente parte dos senhores e senhoras já esteve ali conosco. Mas nós temos uma rede de agências, num total de 292 unidades, tá? Na região de atuação, que abrange o Nordeste geográfico, mas também o ampliado. Eu costumo dizer, né, ampliado, porque entra aí o político institucional, que contempla o norte de Minas, provavelmente tem gente de Minas Gerais aqui, onde a fotovoltaica avançou bastante, e o norte do Espírito Santo, tá? Nesse sentido, também houve uma ampliação recente na Sudene, os senhores acompanham, as senhoras, do norte de Minas e norte do Espírito Santo, entrando mais 81 municípios. Então, daqueles que eu me lembro com mais destaque, Governador Valadares, por exemplo,
em Minas Gerais agora é parte contemplada na área da Sudene. E no caso do Espírito Santo, nós temos aí, para quem é do Espírito Santo, Aracruz, que fica na outra margem do Rio Doce, onde era a linha de corte até então. Muito bem. Para o ano, nós estamos vivendo nesse exato momento a deliberação no Conselho Deliberativo da Sudene da programação regional do Fundo Constitucional para 2022. Ok? O banco apresentou uma proposta para o global, já que a gente financia todas as atividades econômicas produtivas, da indústria até as renováveis, passando pela microempresa, tá? E pelo agrobusiness, infraestrutura como um todo. E esse orçamento projetado é da ordem de 26,6 bi de reais. Tá? Essa é a proposta que está na mesa, sendo dos quais uma estratégia que foi apresentada exclusiva para ASG, considerando aí energias renováveis, portanto, 7,4 bi de reais. Desse 7,4 está projetado aproximadamente 7,2 na estratégia para FNE verde, projetos de infraestrutura. A diferença para os 7,4 é inclusive para pessoa física, já que também financiamos o residencial e outras possibilidades da geração fotovoltaica e também da eólica na região, mas aqui no caso estou falando mais da fotovoltaica naturalmente. Então essa é a proposta que está lá em deliberação. A programação define não apenas o budget, isso é o que está estimado, mas define também a tipologia prioritária das diversas atividades. Até 2021, e por isso que eu mantive ali as informações de 2021, tá? A forma do banco financiar, os senhores já conhecem, no Proinfra são prazos de até 24 anos, tá? Estou falando aqui sempre no limite, porque isso vai ser customizado de acordo com o projeto, tá? Para geração centralizada. E para geração distribuída, a gente tem prazo de até 12 anos, tá? Mas aqui eu estou falando de micro, mini. Quando o projeto tem características centralizadas, naturalmente acompanha a regra do prazo mais longo, tá? Porque aí contempla eólica também, não apenas fotovoltaica. Isso é o que estava vigorando até aqui. Os itens financiáveis permanecem os mesmos, a não ser que na deliberação do Conselho isso será publicado em meados de dezembro. Anualmente isso acontece, essa discussão com a sociedade civil organizada, os diversos stakeholders e todos aqueles que têm cadeira na decisão do Conselho Deliberativo, a saber, governos dos estados, o governo federal com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Economia, enfim, toda uma discussão acerca da melhor estratégia para aquela região, tá? Então a gente está aguardando a publicação e aí a confirmar esse valor do orçamento e as condições gerais também para efeito de impacto sobre as linhas de crédito do Banco do Nordeste. A gente está falando aqui de dívida, está falando do Fundo Constitucional de Financiamento, talvez alguns aqui ainda não conheçam. A origem do Fundo Constitucional para financiar a região da Sudene advém da arrecadação nacional de IPI mais imposto de renda pessoa jurídica. 1,8% dessa arrecadação é destinada para o Fundo Constitucional. Então, anualmente a gente tem orçamento e nos últimos 5 anos, em média, o banco colocou na região cerca de 100 bi de reais. Então, o desenvolvimento precisa de recursos, mas para além de recursos, uma estratégia mais ampla. E por isso que na Sudene há que ser definido o que é vocação ou não, tá? Então, vejam vocês ali, financia-se aquisição de máquinas, equipamentos, edificações, inclusive importados sem similar nacional. Agora, nessa questão da flexibilização do conteúdo, também pôde ser financiado importados, até por conta de uma questão de mercado, né? Sabemos que havia indisponibilidade de várias, e isso não somente na energia, mas no geral. Então, foi possível financiamento também de importados que tivessem lá nacional, mas que não tivessem disponibilidade aqui no mercado, tá? Bom,
Em linhas gerais, para o Proinfra está mantido isso, e até aqui o banco financiava para projetos de grande porte, ou seja, grupos econômicos com faturamento bruto anual maior que 90, né, milhões de reais anuais. No CAPEX do investimento, o banco iria alavancar até 50%. Houve uma questão de contingência ao longo dos 2 anos que enfrentamos juntos aqui a pandemia. Parte do recurso teve que ser direcionado para o crédito emergencial. A gente teve que dar standstill, inclusive para as empresas de energia, para apoiar, né, os investidores. E aí, quando chegou em agosto, o orçamento já estava tomado para infraestrutura, tá? Notadamente para energia. Mas aí, com essa sinalização da estratégia que eu trago para os senhores para 2022 a ser confirmada agora em dezembro pela Sudene, pelo Conselho Deliberativo da Sudene, a gente já está sinalizando, diante desse cenário para 2022, tá? Uma linha de corte por grupo econômico para a energia. Isso ainda há de ser confirmado. Essa linha de corte seria 300 milhões de reais, tá? Por grupo econômico em projetos de energia. A gente está falando naturalmente aí na centralizada. Ainda a ser confirmado. Porque o critério de alavancagem seria a segunda trava. Mas aí muito se indaga, inclusive essa discussão dentro do próprio banco, né? Para além do Conselho Deliberativo. Sim, mas os projetos de grupos econômicos menores e que estariam menores, notadamente no projeto, do que 300 milhões de reais, a tipologia lá dos 80% prioritária, né, de alavancagem se mantém. Então essa é uma discussão que ainda está em curso, mas uma sinalização que a gente ia dar por hora, até porque os senhores precisam de alguma cancha em termos de tempo para apresentar os projetos e discutirem dentro de casa. Vamos trabalhar com a linha de corte de 300, tá? As garantias são customizadas. O Fundo Constitucional e aí também outras linhas de bancos oficiais no país dificilmente tem a possibilidade de trabalhar com garantia, né, de Project Finance puro. Então, o banco desenvolveu, nas operações estruturadas, a estratégia de trabalhar com híbrido. Project Finance, mais garantia de Corporate Finance. Então, até o completion físico e financeiro do projeto, normalmente, fiança bancária de 1 para 1. E, a partir daí, né, entram as demais garantias possíveis no pool, né, inclusive os PPAs, tá? Está falando naturalmente também de mercado livre, que o banco vem apoiando isso aí e vem usando e customizando de muito bom grado para ambas as partes. Dificilmente isso aí vai mudar, tá? Mas enfim, aguardamos os próximos dias para estarmos voltando com os senhores. E também aquilo que eu já comentei acerca aí mais para geração distribuída, né? Para microgeração, mini geração, o prazo em linha geral é até 12 anos, tá? Dos quais até 6 meses de carência. Pode ser que haja alguém aqui que conheça, empreendedor dessa magnitude. Nós não temos nenhuma acepção, nem de pessoas como o Banco de Desenvolvimento, e nem tampouco de empreendedores, tá? Estamos aqui para conversar com todo tipo de porte, tá? Naturalmente, quanto menor o porte, maior a alavancagem em se tratando do Banco de Desenvolvimento, sem desprezar também o olhar da cadeia, porque não adianta só apoiarmos os micros se não temos os grandes projetos que dão a infraestrutura para a região. Qual é a precificação do Fundo Constitucional? Definido por lei, essa é a segurança legal. IPCA mais um spread na data, ou seja, no mês, tá, da contratação da operação. Depois vocês vão ter acesso a isso aí, não é de bom tom eu ficar falando aqui porte por porte, tá? Mas considerando aí o perfil descentralizado, por exemplo, agora, se contratasse a operação por todo o prazo de 24 anos, você teria indexador, que é o IPCA, que é o menor deles na economia brasileira, né? Por isso é competitivo. E isso vale para todos os fundos constitucionais. E teria o spread, que para grande porte seria 3,7% ao ano, tá? Na área não prioritária.
A área não prioritária é aquela que está fora do semiárido. O semiárido abrange 60% da região, mas há também outros municípios para além desse cinturão que são considerados na Política Nacional de Desenvolvimento Regional como área prioritária. Então, por exemplo, no Norte de Minas, quem é de Minas sabe que era tudo, né, prioritário. Tá? Não tá. Ah, tá. Aí são as demais linhas, né, por porte. Existe também, que aqui não vale o momento, até em função do prazo exíguo, está tratando mais elaboradamente, mas tem também linhas de incentivo com o próprio FNE para saneamento, para inovação. Então, não além no quesito prazo, mas também no quesito custo, tá? Mas isso a gente pode estar discutindo no detalhe mais adiante. Bom, aqui em São Paulo, que é o seu endereço mais próximo da área da Sudene, pode estar nos procurando ali na Paulista 460, em frente ao metrô Brigadeiro. Não tem erro. É só a gente agendar, tem inclusive vaga para poder estar recebendo os senhores com maior conforto no nosso estacionamento. Eu lidero essa equipe aí, né? Nós costumamos brincar internamente, viu, Camila, que nós somos um escritório AAA, porque eu sou o Alan Luiz. Alguns de vocês podem imaginar que sou predestinado, porque estou aqui falando a um público sobre energia, né? Sou acompanhado ali pelo Alberto Coqueiro, já brincaram muito comigo, por isso que eu aproveito essa brincadeira. E sou acompanhado ali pelo Alberto Coqueiro, certamente os senhores conhecem, né, gerente de negócio corporate do escritório, e a Anne Pierre. Então, por favor, a Casa dos Senhores, a gente continua à disposição, porque a gente tem uma missão significativa, que é desenvolver uma região, gerar emprego, gerar renda, mas também fazer e dar a nossa contribuição para a economia se retroalimentar na própria região, tá? Para que um dia, lá no limite, não precisemos mais de fundos constitucionais. Mas enquanto isso não é possível, a gente precisa atacar as desigualdades. E a energia, né, é vital para o nosso próprio organismo, mas é vital para o funcionamento do próprio país. Então, uma boa tarde, uma tarde ensolarada a todos. Estou à disposição. Muito obrigado. Foi dentro dos 10, né? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Camila, pelo convite. Eu queria brevemente apresentar aqui a nossa atuação como Quineia na infraestrutura, em específico aqui a parte de geração renovável, mais focado aqui no solar, para que vocês possam, né, saber como tirar, onde eu posso ser útil, onde a Quineia pode ser útil nos negócios e nos desenvolvimentos que vocês têm. A Quineia é uma empresa, é uma gestora de investimentos. Então a gente atua como um ente financeiro no mercado de infraestrutura. Nós não somos banco, não somos corretora, não somos um escritório de project finance. O que nós fazemos nós somos 125 pessoas que recebem capital dos nossos poupadores, dos nossos investidores, e aloca esse capital em projetos, em ativos que tenham retorno de acordo com o perfil de cada fundo. Tá? Então, a gente quebrando aqui, nós temos hoje 56 bilhões de ativos sob gestão, divididos em uma grande natureza e perfis e mandatos diferentes de fundos. No nosso, olhando com uma lupa um pouco melhor, nós temos aqui 4,2 bilhões de reais em infraestrutura. O que é isso, gente? Então, esse é dinheiro dos nossos poupadores, que eles investem nos fundos geridos pela Quineia, e a Quineia, que é a minha função lá, e da equipe, não faço isso sozinho, nós vamos, então, investir esse capital de acordo com o risco e o retorno esperado pelos nossos investidores. Tá? Esses 4,2 aqui são inteiramente financiamentos em debêntures. A gente não faz ainda, depois se vocês quiserem a gente fala um pouco desse ainda, porque não fazemos até então, mas é um projeto que nós temos, um projeto estratégico que nós temos para os próximos anos, que é fazer equity também. Tá? Porque nós temos já na Quineia esse DNA, já temos uma área fazendo isso, só que não para infraestrutura. Então, atualmente, então, esses 4,2 bilhões de reais estão focados em financiamento. O principal instrumento que a gente usa é a debênture.
São 25 debêntures que a gente já financiou. Portanto, a gente já financiou 25 companhias, 25 projetos, desde 2017, quando a gente criou esse braço na companhia. Tá? É o braço mais recente da Quineia. A Quineia foi criada em 2007 e só em 2017 a gente montou esse braço de infraestrutura. Tem uns motivos para isso ter acontecido. A gente achava, antes disso, que o mercado não era tão mercado de capitais, né? O mercado as possibilidades de investimento em títulos ligados à infraestrutura não estavam maduras ainda ao ponto da gente, na Quineia, conseguir captar um fundo direcionado a isso. Várias medidas vieram acontecendo desde 2011, que foi um marco, né? A criação da debênture incentivada. O BNDES passou a dividir as garantias com outros credores, isso também é um marco importantíssimo para o credor, que é o que nós somos, no final das contas. Então, todos esses desenvolvimentos permitiram com que, em 2017, a gente lançasse esse fundo. Hoje é o maior fundo de debêntures incentivadas do Brasil. Tá? É um fundo que é listado em bolsa, tem mais de 9 mil investidores nesse fundo. Tá? Eu chamo Quineia Infra. E esse é o principal fundo que financia esses projetos que eu vou descrever aqui. Esse fundo, ali na esquerda, a gente tem, como está a quebra setorial dele, né? Então é um fundo que tem, a nossa atuação em infra tem uma vocação renovável importante. A gente tem um foco em transmissão de energia muito grande, a gente gosta muito de financiar a transmissão, mas gosta muito também, você vê o segundo ali, já é o solar. A gente gosta muito do risco-retorno que a gente encontra em projetos solares. Tá? Então, a gente vê esse setor com muito bons olhos e com muitas boas oportunidades de financiamento para o futuro. Atuamos de que forma? A gente pode atuar sozinho, financiando um empreendedor, sozinho, só a gente. A gente pode financiar em apoio, conjuntamente ao BNB, ao BNDES. Então, como foi bem destacado aqui pelo Alan, às vezes o BNB chega no 50% limite ali do CAPEX do projeto, e a Quineia consegue então olhar para aquele projeto e completar, dar mais 25%. Então a gente convive super bem, a gente já fez isso, todos os nossos contratos, todas as nossas escrituras de debêntures são feitas em conjunto, né, com o Banco de Desenvolvimento, no caso aqui do Brasil, os principais, né, a gente tem, desses 25 debêntures, tem muita coisa com o BNDES e muita coisa com o BNB, que a gente entra como um alavancador extra do balanço dos projetos. Então são 3 companhias, eu vou descrever aqui quais são. São 530 milhões de reais até agora. Já vou antecipar uma pergunta que a Camila me fez ali. Por que esse ano teve pouco projeto de solar, pouca debênture emitida? Eu acho que parte disso é porque grande parte do CAPEX tem sido feito em geração distribuída e existe ainda a debênture incentivada, né, que é o instrumento que a gente usa, que a gente compra. Né? Nós somos, na verdade, em essência, um comprador de debêntures. Os nossos fundos compram as debêntures emitidas pelas companhias. O nosso maior pool de recursos existe para debêntures que são isentas de imposto de renda, as debêntures 12431, as debêntures incentivadas. E a GD ainda não está elegível para emissão desse tipo de debênture. Então, existem outras formas de financiar a GD, né, através de outros instrumentos, que a gente já está, inclusive, bastante avançado na Quineia em algumas estruturas de como fazer isso, através, por exemplo, de CRIs. Mas a debênture de infra para GD ainda não tem. Tomara que seja ano que vem, no começo do ano, seja aprovado isso. Né? Mas são 530 milhões, a gente vai investir mais 200 milhões em fevereiro, já estamos com uma operação fechada, em fase final de detalhamento, de escritura da debênture e dos contratos de garantia. Então, nós vamos fazer um desembolso de mais 200 milhões até fevereiro. Então, são atualmente 3 projetos, então passarão a ser 4 em breve, 175 mega de capacidade. Aqui um pouco dos projetos, gente, eu vou falar só das características que são comuns entre eles. Bom, não tem geografia, então a gente está aberto a qualquer geografia, né? Aqui tem Piauí, tem Bahia, tem aqui São Paulo, Dracena, aqui no oeste do estado, essa nova que a gente vai fazer em Minas Gerais. Então,
São grandes grupos, são projetos, né, tem um CAPEX importante, aí as capacidades estão aí listadas para vocês verem. São contratos a gente tenta fazer aqui o mais próximo possível de um Project Finance puro, tá? Só não é puro porque a gente ainda na fase de construção, a gente ainda exige uma fiança bancária ou uma fiança completion. Por que a gente faz isso, gente? Porque, lembra, a gente tem que investir de acordo com o nosso mandato, com o perfil de risco que o cliente espera da gente. E a gente ainda não está elegível, a gente não tem, pelo menos na Quineia, mandato para tomar o risco da construção. Apesar, né, do setor de transmissão de energia, do setor de geração solar, na nossa visão, tem um baixíssimo risco de construção. Em outros setores a gente é mais preocupado com isso. Então, por exemplo, na geração hídrica, isso é super importante. Mas nesses dois segmentos de infraestrutura que são transmissão de energia e solar, a gente está cada vez mais próximo de conseguir chegar no Project Finance puro, que é entrar e tomar o risco da construção também. Mas, por enquanto, ainda nós temos a fiança até o completion da operação. A gente já evoluiu. Antes era o completion financeiro. Então, a companhia, o projeto tinha que estar operando e completar as contas reservas e gerar energia ali acima de um determinado limite por 12 meses. Então, isso a gente já conseguiu ser mais competitivo. Então, o nosso completion em alguns projetos já pode ser o físico. Tá? Mas a gente vai chegando lá devagarinho. Tá? Na Quineia a gente faz as coisas assim, a gente vai fazendo, vai vendo, vai aprendendo, vai conhecendo e vai dando os passos devagarzinho. A gente não faria isso há 4 anos atrás e hoje, por exemplo, a gente já está financiando parques que tem o PPA vencendo quase em cima da debênture. Com isso a gente consegue ser mais agressivo em prazo. Então, a gente vai aprendendo e vai sofisticando os critérios de financiamento ao longo do tempo. Então, características comuns. São PPAs de longo prazo, a gente financia, a gente não tem um limite pré-determinado para nenhum projeto, cada caso é um caso, a gente analisa individualmente cada um deles. Mas para dar um parâmetro para vocês importante, o que é importante para o prazo máximo que a gente consegue chegar? O PPA é importante, o ativo operacional é importante. Tá? Então, outra coisa que é importante no geral, não vou falar da Quineia agora, eu vou falar num caso geral. Se é um financiador de mercado de capitais, se é um fundo de investimento como a gente, entender como é o fundo, né? Qual o prazo de resgate que tem o fundo. Porque imagina o seguinte, imagina a gestão desse risco quando você tem um ativo num fundo que vai te pagar em 15 anos, só que o investidor do fundo pode sacar em 30 dias. Então, se ele saca, o que você faz com o seu ativo? Você tem que vender a sua debênture. Então, a compatibilização desses prazos é super importante para quão longe você pode ir em prazo. Agora, vamos para o nosso caso, como que a gente faz na Quineia? A gente optou por um caminho que o nosso fundo não tem resgate. Então, teoricamente, nós não temos este problema de solicitação de resgate e a gente ter que vender a debênture que a gente gosta, que está performando bem, num momento inadequado. Qual que é a contrapartida disso? Você cresce muito mais devagar. Se o nosso fundo possibilitasse resgate, a gente teria um patrimônio muito maior. Mas é assim que a gente acha que é o melhor para o nosso investidor e para a gente também conseguir investir em bons projetos. Então a gente optou por esse caminho de fundo fechado. Então, só para deixar vocês sem uma dúvida que deve estar na cabeça. Pô, se eu investo no fundo da Quineia, como é que eu tenho meu dinheiro de volta? Não, o fundo é listado na Bolsa. Então, quem quer resgatar, vai na Bolsa e vende sua cota. Igual vender uma ação, igual vender uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo. Então, o importante disso é que nessa troca quando uma pessoa quer vender a cota para outra, o fundo está preservado. O fundo não tem... Os ativos do fundo estão lá direitinho. Na crise do Covid, em março de 2020, estresse no mercado, a gente não teve resgate, a gente não precisou vender nada da nossa carteira, nossos ativos continuaram performando direitinho. Então a gente tem um pouco de paz de espírito para fazer a gestão dos projetos e também ir até prazos que os PPAs permitam e que os ativos também permitam. Tá? Bom, aqui são contratos
padrão, a gente, como eu falei, né, a Quineia a gente vai começando, a gente vai fazendo, vai aprendendo e vai ficando mais flexível à medida que a gente ganha confiança nas coisas. Esses projetos são todos projetos, né, de LER, então são contratos muito favoráveis, muito previsíveis. Favoráveis que eu digo, gente, favoráveis para crédito. Do ponto de vista do credor, um contrato de LER é muito previsível. Quando ele é muito previsível, a gente faz as nossas simulações lá de longo prazo, de Monte Carlo, e a gente entende que nível de alavancagem aquele projeto aguenta. Então a gente pode ser mais ambicioso, assim, junto com o empreendedor, no nível de alavancagem daquele projeto. Mas aqui, a rigor, por volta de 80%, 85% de alavancagem é o que cabe mais ou menos nesses 3 projetos aqui que vocês estão vendo. Tá? Outra característica, a gente gosta, isso é uma característica não do mercado de capitais, isso é uma característica nossa, né, do nosso jeito de fazer, a gente gosta de comprar emissões inteiras. Então, quando tem essa emissão, que eu dei como exemplo, que nós vamos desembolsar em fevereiro, são 200 milhões de reais, nós vamos comprar tudo. Todas essas 3 aqui, nós compramos tudo. A gente prefere ter essa interação com a companhia, de descrever ali, montar ali a estrutura que é mais adequada para ela, resolver o problema dela de capital, ela não precisa pegar um pedaço conosco, um pedaço ela vai fazer uma outra debênture ali num banco. A gente prefere endereçar a questão de financiamento de uma vez só. Tá? Então, é por isso que essa nossa carteira, nós temos, né, 4 anos de operação, 25 projetos. A gente faz mais ou menos 5 operações em média por ano, por causa disso. Né? Quando você compra 200 milhões de um ativo, você tem que entender direitinho o que está ali, num processo lento, num processo que demora 2 meses, às vezes até um pouquinho mais, para a gente aprovar uma operação dessa dentro da Quineia. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Ana. Obrigada por estar dentro do tempo. Legal, muito bom ouvir a visão, né, do fundo de investimento aí falando de debêntures para a gente. E agora eu queria convidar o nosso último palestrante, o Rodrigo, que está representando a Atiaia Renováveis. Boa tarde a todos. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês e poder falar um pouquinho sobre a perspectiva do investidor, né? Quem está colocando o projeto de pé, como é o nosso caso. Bom, não sei se todos vocês conhecem a Atiaia. A gente tem como objetivo buscar soluções que possam endereçar as demandas que nossos clientes têm, né? Tentando dar bastante flexibilidade para a situação de cada um. A Atiaia é uma empresa que faz parte do grupo Cornélio Brenan, que é um grupo pernambucano que tem mais de 100 anos de existência e hoje atua, né, nos setores, né, além de geração de energia renováveis, no setor de vidros planos, no setor imobiliário e também no setor de cimento. A gente, ao longo da história, atuou em setores diferentes e hoje são esses 4 que fazem parte do nosso portfólio de negócios, né? Bom, dito isso, a Atiaia ela tem uma história que se desenvolve nos últimos cerca de 20 anos aproximadamente. Por algum período nós desenvolvemos projetos de pequenas centrais hidrelétricas, né, atuando no mercado regulado, e esse processo tem sido um processo, os últimos anos, vamos dizer assim, tem representado um processo de mudança nessa história, em que a gente passa a atuar também em outras fontes de geração de energia, entre elas, naturalmente, a fonte solar. Entendendo o que já foi comentado aqui previamente sobre a expansão no Mercado Livre, que vocês já conhecem, e para isso a gente se adaptou, se reestruturou para ter uma estrutura forte de comercialização de energia, né, que possa estar próxima dos nossos clientes, presente no mercado. A gente tem, né, uma estrutura, por exemplo, aqui em São Paulo, o escritório central do grupo está em Recife, mas a liderança da Atiaia está aqui em São Paulo, né, com o nosso presidente, nossa diretora de comercialização, para que a gente possa estar mais próximo de grande parte dos clientes que a gente quer endereçar. Então, pensando nesse princípio da flexibilização, a Atiaia tem planos ambiciosos de crescimento,
Hoje nós temos cerca de 200 mega, né, de capacidade instalada. Esses 200 mega permitem que a gente tenha uma receita de cerca de 300 milhões de reais aproximadamente, com esses parques estando espalhados nos estados de Mato Grosso do Sul e Pernambuco, né? Mas como eu falei para vocês, hoje a nossa geração está toda centralizada numa fonte e a gente espera, e os nossos planos estão desenhados, algumas ações já são bastante concretas, que nos próximos anos a gente tenha um parque bastante mais diversificado e que atinja 1 giga de capacidade de geração ao longo dessa década, né? Com a maior parte desse crescimento concentrada nos próximos anos e bastante alavancada por projetos de geração solar, principalmente projetos de autoprodução de energia, entendendo a realidade e a situação específica de cada um dos nossos clientes. Bom, mas sair de 200 mega para 1 giga é naturalmente um desafio importante e a gente entende que esse desafio precisa contemplar, né, uma série de coisas, entre elas, né, a estrutura de capital da nossa empresa e dos nossos projetos, para que a gente possa viabilizar esse crescimento que é ambicioso, mas ao mesmo tempo trazer retorno adequado naturalmente para os nossos acionistas, né? Então é pensando nisso que a gente tem olhado para uma série de alternativas, né, no mercado. A gente já tem feito naturalmente algumas coisas, a principal delas, né, a gente tem sido muito próximo do Banco do Nordeste, né? O Alan já falou aqui um pouco sobre o que o banco tem feito. A gente, né, o nosso relacionamento lá em Pernambuco é bastante próximo do banco, e o banco tem se mostrado muito parceiro, facilitador das situações, entendendo as mudanças que o mercado tem imposto, e isso faz com que a gente consiga colocar no mercado soluções bastante adequadas. A gente hoje tem no grupo 2 importantes financiamentos com o Banco do Nordeste em prática, tem um terceiro agora que está em processo de assinatura, exatamente para alavancar, né, a construção desse nosso primeiro parque solar, cuja construção deve começar muito em breve, exatamente coincidindo com a assinatura desse contrato de financiamento, né? A gente tem olhado com bastante atenção para as oportunidades que as debêntures oferecem, olhando um pouco do tema das debêntures incentivadas, mas também atento para o tema das debêntures de infraestrutura, que a gente espera, né, que sejam aprovadas, embora por toda a situação da nossa economia, nos parece que o momento um pouquinho desfavorável do ponto de vista de taxas, com a abertura das taxas, né, de juros, né, de curto e de longo prazo, mas a gente entende que isso é uma situação pontual, uma situação que, né, com relativamente pouco tempo, ainda existe uma tendência de alta, mas com relativamente pouco tempo a gente entende que a situação de equilíbrio é uma situação que vai trazer essas taxas para um patamar normal novamente, talvez não tão baixas quanto a gente viu no momento mais crítico da pandemia, por uma questão natural, mas também não tão altas quanto as que a gente está enxergando hoje já, e que a gente tende a enxergar provavelmente por boa parte aí de 2022, considerando toda a situação político-econômica do nosso país. A gente tem olhado para instrumentos híbridos, né? Por exemplo, nós temos hoje emitido uma APR, né? Ações preferenciais resgatáveis, com um banco de investimentos de grande porte, né, daqui do país, papel de longo prazo, papel de 15 anos, que é um instrumento, de certa forma, relativamente híbrido, né, e com características de equity, mas ao mesmo tempo também algumas características de dívida. Isso permite que, por exemplo, a gente tenha capital, né, na nossa holding para suportar, né, alguns projetos cuja alavancagem no nível do projeto acaba ficando um pouco mais baixa, por qualquer motivo que seja. Por exemplo, né, os tetos de alavancagem, como o Alan comentou agora há pouco, que existem, né, nos instrumentos que determinam como é que são as alavancagens dos projetos no BNB, mas também, por exemplo, a gente tem projetos, como eu falei, na região centro-oeste, então a gente faz o uso do fundo do centro-oeste, né, que é o FCO, que é semelhante ao FNE lá no Nordeste,
mas acaba sendo viabilizado através de um outro banco, né? E a gente tem estudado com bastante atenção, né, e curiosidade, né, as oportunidades que os Green Bonds oferecem. A gente não tem ainda no grupo nenhum tipo de emissão dessa natureza, mas a gente já está em contato com, né, alguns players, como por exemplo, você citou Cital e algumas outras consultorias que têm nos ajudado na conversa para entender como fazer um diagnóstico preciso de onde é que estão nossos gaps, né, e como é que a gente consegue se aproximar cada vez mais, né, da condição necessária para a emissão de um título, seja por conta, naturalmente, do nosso compromisso de sermos uma empresa sustentável, que respeita as práticas de ASG, assim como também pelos benefícios que esses títulos trazem e que a gente já vê de forma concreta, né, em vários países. Aqui no Brasil também, talvez não é num estágio mais embrionário, mas a gente já consegue observar também essas situações, né? Então, a gente tem feito essas operações todas. A gente, quando olha para frente, vê uma mudança no perfil, né, do nosso endividamento atual. Os bancos de fomento continuam fazendo parte, né, da nossa, vamos dizer assim, prioridade para a captação de recursos, seja Banco do Nordeste, seja o uso do FCO, né? Talvez o BNDES um pouquinho menos, o BNDES hoje tem taxas já um pouco mais próximas das taxas de bancos comerciais, mas a gente obviamente está próximo deles também. Mas a gente sabe que esses fundos podem passar por algum tipo de restrição orçamentária, então a gente não quer ter o nosso crescimento limitado a eles e, consequentemente, essas outras fontes de recurso ganham um peso cada vez maior. E aí, além das debêntures e dos green bonds que eu comentei aqui, a gente está também bastante atento para oportunidades que possam envolver instrumentos híbridos, assim como eventuais operações que tenham natureza de equity, né, e que possam ser importantes para nos ajudar a viabilizar esse crescimento, né? Então, a gente entende que o mercado de capitais do Brasil tem passado por um processo de maturação importante, que a gente vê cada vez mais títulos, né, e alternativas de financiamento para esses projetos, principalmente esses projetos de natureza estruturante, e a gente entende que estar próximo do mercado é fundamental para que a gente consiga atingir aquele objetivo que eu comentei de ter uma estrutura de capital ótima, né, que viabilize aquele conjunto de crescimento, mas também com retorno atrativo para os nossos acionistas. Então, basicamente esse o resumo que a gente queria trazer, para daqui a pouco poder ficar aberto a perguntas no debate. Obrigada, Rodrigo. Bom, gente, queria agradecer aí os palestrantes. A gente tem 5 minutos para o debate. Infelizmente, ficou um pouco mais curto esse painel, que acabou, né, atrasando o painel anterior. Então, eu não recebi nenhuma pergunta aqui no app, então eu vou deixar vocês mandarem ou fazerem aqui agora. E para adiantar, então, eu queria fazer uma pergunta para o Alan, que eu acho que isso interessa muita gente, né, Alan, que você falou aí do orçamento para o ano que vem. Você me corrige se eu estiver errado. Eu entendi que para o FNE verde vocês estão em discussão para ser, ainda não aprovado, né? Mas para ser um valor de por volta de 7,2 bilhões para o ano de 2022, né? Ainda não teve aprovação. Esse número me chama a atenção porque, historicamente, a gente acompanhando os financiamentos de vocês para a solar especificamente, tem ficado na faixa de 1 bilhão e pouquinho, 1,2, 1,3 bilhões. Se a gente, né, conseguir essa aprovação aí de 7,2 bilhões, a gente está falando de quanto que poderia ser para solar especificamente, porque seria um volume bem maior do que a gente tem visto aí financiado todo ano, e não porque não tem demanda, né, Ela, você sabe, tem mais demanda do que oferta. Bom, vou tirar porque fica mais fácil para respirar e falar. Na verdade, essa estratégia do FNE Energias Renováveis é para tudo que é renovável, não exclusivamente para fotovoltaica, tá? Inclusive, já considera aí a possibilidade do hidrogênio verde, que é algo que está em discussão no país, precisa amadurecer um pouquinho mais, né? Mas é bom a gente observar o seguinte aspecto.
até nos números que a Camila mesmo, com muita competência, demonstrou ali no início da apresentação, fomentando a discussão, para centralizada em fotovoltaica, até junho, ou seja, o primeiro semestre de 2021, nós fizemos 1 bi 300, que foi mais do que, novamente eu friso, fotovoltaica centralizada, do que o que foi feito em 2020, que foi 1,2. Tá? Essa é uma informação importante. A outra informação, pensando em matriz, tá? E aí as aplicações históricas que o banco fez. Se você pegar lá de 2016, que é quando teve o advento da Resolução 482, ANEEL, e aí permitindo os bancos oficiais a voltarem a financiar a energia, você pega de 2016 até agora, 2021, tá? A gente está falando de fotovoltaica como matriz, sem diferenciar centralizada, distribuída. A gente fez 7 bi. Então, em tese, está mais do que suficiente. Tá? Agora, mais duas observações e aí concluindo minha resposta. Primeira delas, nós precisamos de projetos viáveis, econômico e financeiramente falando, óbvio, e que estejam maduros. Quais são essas características de maturidade? Né? Questão fundiária resolvida, tá? A questão dos PPAs, a questão das garantias para além do PPA a serem apresentadas. Então, não pode haver problema quanto ao licenciamento, porque, como Camila já colocou, se nós tivéssemos que colocar todo o budget anual projetado, volto a dizer que ainda está por aprovar, mas se colocássemos os 26,6 bi só para energia renovável, seria pouco ainda. Tamanha a demanda e tamanha a necessidade da região. Né? Então, a gente precisa fazer algumas travas, Camila e pessoal. Então, quando a gente pensa em energias renováveis, a gente tem que olhar a maturidade dos projetos e estar tratando no caso a caso e colocando essa trava por grupo econômico, que também há que se confirmar, que aí reduziria, né, aquilo que é natural ao longo da história recente, a maior demanda da parte da energia centralizada eólica. Né? Agora, claro, também na estratégia de que, sendo banco de desenvolvimento, a gente não pode concentrar em atividade econômica alguma, só em grandes players. Nem tem ambição para isso. Então, a gente precisa de soluções como o nosso colega colocou ali. Né? Então, a gente pode, até esse ano, alavancar até 50%, maravilha. 20% tem que ser equity. E os outros 30% nós estamos abertos a compartilhar, inclusive as garantias. Nós achamos muito saudável, tá, para o próprio mercado, e também um mercado que já está aí se desenvolvendo a passos largos, né, Camila? Então, assim, provavelmente, como o ticket há de ser menor, né, essa solução vai ser ainda mais bem-vinda. Tá? Então, a gente conta com o apoio de parceiros fortes como esses que estão aqui se apresentando. Tá? Mas a mensagem é positiva. Temos apetite, temos competitividade mantida, temos a não incidência do IOF, temos a segurança do marco legal, porque para mudar os fundos constitucionais tem que mudar a Constituição. E o risco do orçamento não existe, da gente ter que devolver, como já houve com outros fundos no mercado. Né? E a gente tem aplicado tudo, tanto que nesse ano, quando chegou em agosto, para a energia a gente já tinha feito tudo. Então a gente espera vocês com seus projetos para a gente estar aí apressando e tratando o mais breve possível a solução para a região e para o país. Obrigado. Obrigada, Alain. Uma pergunta da plateia rapidinho, e aí quem for responder, eu peço também, por favor, para responderem bem rapidinho, tá? Ali o microfone. A pergunta para o Eymar, em relação do risco, considerando o risco de construção, que você falou que é o maior desafio de aumentar a quantidade de investidores que vai investir com você, além do óbvio que seria as garantias, o que você acha que pode ajudar em relação de mitigar esse risco, tipo a qualidade do EPCista, etc. Assim? Obrigado pela pergunta. Sim, qualidade do EPCista, qualidade do sponsor, né, do acionista que está tocando aquilo, a experiência dele. Então, são uma conjunção de pontos que ajuda muito a gente conseguir assumir o risco da construção. Eu diria que esses são os principais. Tá? Algum histórico, o EPCista, e a validação desse projeto de construção acompanhado por um engenheiro independente, e
as questões que o Alan trouxe também são importantes, a questão fundiária, de licenças, toda endereçada, né, para a gente não ficar com essas pendências ao longo da obra. Então, mas isso é super importante. E a outra coisa é uma coisa do nosso lado, que aí não depende tanto dos projetos de vocês, é uma coisa que o mercado vai ter que se adaptar. É o mercado ter mandatos dos seus poupadores para tomar esse risco. Tá? Mas eu acho que a gente está evoluindo para esse caminho, sim. Boa tarde. Eu me chamo João Garcia, sou da Sinergia Cooperativa de Maringá, Cooperativa de Geração Compartilhada. Eu gostaria de perguntar se nos projetos que vocês têm aportado até hoje, existe alguma precificação para uma possível vinda dos títulos de crédito de carbono, que agora, depois da COP26, ficou tão... parece que ficou mais factível. Desculpa, esse painel é geração centralizada, né? Não GD. Essa pergunta é para um projeto de geração compartilhada? Sim, não, na verdade, crédito de carbono... Para projetos de geração centralizada também no Mercado Livre. Qualquer tipo de usina fotovoltaica, né? Alguém quer responder? Você quer falar, Aymar? Ainda não. Ainda a gente não tem... a gente não leva em conta essa precificação desses eventuais bônus como uma receita do projeto que possa ser monetizada, assim, para isso ficaria os benefícios da eventual recebimento disso ficariam em benefício do retorno do projeto para o acionista. A gente, como credor, a gente não coloca isso na conta para dimensionar a alavancagem da operação. Obrigada. Gente, acho que a gente já estourou o horário. Eu queria agradecer a todos os palestrantes aqui por terem participado da discussão, de todo mundo que ficou aqui até a hora do almoço. Agora nós vamos ter um pequeno intervalo para o almoço, tá? E nós retornamos aqui para esse mesmo auditório para o próximo painel às 14 horas. Muito obrigada.